A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz, que a presença do Senhor seja cada vez mais real, perceptível, sentida, experimentada no meio da sua casa, no meio da sua família. É sempre uma satisfação muito grande poder adentrar o seu lar, levando sempre uma palavra de reflexão aqui pelo programa Momento de Santidade, veiculado pela Casa do Pai, na Igreja do Nazareno aqui na cidade de Lages. Eu queria partir de um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, do 45 até o 52, aonde o título está Jesus anda por sobre o mar. Diz a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, diz a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, quiser pegar o contexto, se você olhar no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no verso 7, diz que Jesus passou a enviar os discípulos de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, Jesus os mandou para a batalha, deu-lhes autoridade. O verso 12 diz que eles foram e pregaram o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é o princípio base para um relacionamento com o Senhor. O arrependimento é o princípio básico, vamos dizer assim, que nos dá acesso ao reino de Deus. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento a conversão é uma farsa. Então tem que pregar o arrependimento em primeiro lugar. E eles pregaram arrependimento, fizeram libertação, expulsando os demônios, curando as pessoas e ungindo-os com óleo em nome do Senhor, diz ali no verso de número 13 do capítulo 6 de Marcos. E então, quando eles pregaram, ensinaram, expulsaram demônios, ou seja, realizaram a obra, fizeram a obra que o Senhor lhes havia determinado, o verso de número 30 diz que eles voltaram à presença do Senhor e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Isso é um princípio que nós precisamos aprender aqui, fazer relatório. Nós temos que aprender a prestar contas das nossas atividades, daquilo que nós fazemos, aos nossos superiores, aos nossos líderes, à igreja aonde nós servimos. É uma questão bíblica, é uma questão necessária, é uma questão de transparência. Então os discípulos, comissionados por Jesus, fizeram o trabalho por ele designado e voltaram à sua presença, fazendo o relatório acerca de tudo aquilo que haviam feito em nome do Senhor. Jesus, ouvindo o relatório, os chama para um tempo de retiro. O verso 31 e o verso 32, Jesus disse para eles: vinde repousar um pouco num lugar deserto, num lugar à parte, num lugar ermo. Ou seja, Jesus viu o cansaço, viu que trabalharam, que se afadigaram na obra, e disse: vamos descansar um pouquinho, vamos ter um tempo de refrigério. E o texto mostra que a multidão soube disso e foi e concorreu, chegando naquele lugar onde Jesus queria fazer um retiro espiritual com os seus discípulos. Vendo a multidão, o verso 34 diz que Jesus se compadeceu delas. Seu coração se encheu de amor, se encheu de misericórdia, e ele quis fazer alguma coisa por causa daquela multidão, que era uma multidão como ovelhas sem pastor. Nós precisamos aprender a ter mais misericórdia nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a tratar gente como gente. Presta atenção no que eu estou falando.
tratar gente como gente. Isso é sensibilidade. Jesus tinha essa sensibilidade, não tratava a gente como bicho. Gente é gente, e gente precisa ser amada, precisa ser considerada, precisa ser respeitada nas suas limitações. Nós precisamos entender o valor que tem uma pessoa. Então Jesus, movido por compaixão, tenta tratar um pouquinho com essas pessoas. Verso 34 diz que ele pregou a palavra para essa multidão toda e depois alimentou essa multidão. Lá no meio estava um menino com 2 peixes, com 5 pães, e o versículo 44 do texto é de Marcos capítulo 6, diz que Jesus alimentou aquela multidão e eram 5.000 homens. E aonde tem 5.000 homens, você certamente pode contar o dobro de pelo menos mulheres e crianças. O que acontece? Um dia de labuta, um dia de trabalho, um dia de cansaço, um dia de fadiga. Final do dia, o que fazer? Descansar? Não. Jesus pegou, mandou os discípulos para o outro lado do mar na Galileia e disse: vocês vão até o outro lado, daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. E ele foi orar, diz o verso de número 46. Foi orar no monte. Então veja bem, ele fez o quê? Ele foi orar por aqueles que foram curados. Ele foi orar por aqueles que foram libertos. Eu tenho feito essa experiência de um tempo para cá, e assim que termina o culto na igreja, reunir os meus pastores auxiliares, e nós fazemos um círculo de oração, e nós oramos pela palavra que foi liberada, a palavra que foi pregada, por quem foi, a gente orou por cura, por restauração, enfim, nós fazemos um tempo de oração. Por quê? Porque a oração, ela sela a palavra que foi liberada, aquela atitude que foi feita. Nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, e essa guerra ela precisa ser coberta, e ela só tem como ser coberta por meio da oração da igreja, pela oração dos servos do Senhor. Então Jesus, ele pregou a palavra, ele alimentou a multidão, mandou os discípulos atravessarem o mar, e ele subiu ao monte para orar, e a Bíblia diz que em caindo a tarde ele estava lá sozinho, conversando com o Senhor. O que Jesus nos ensina com esse episódio? Além de a questão da necessidade da oração, além da questão do amor para com as necessidades das pessoas, além, vamos dizer assim, de entender o que é prioritário, aquilo que é fundamental, aquilo que é necessário, enfim, tantas coisas que nós poderíamos abordar aqui, o poder de Jesus em alimentar a multidão, a prontidão do garoto que deu 5 pães e 2 peixes, enfim, nós teríamos tantas coisas que nós poderíamos explorar aqui. Mas do texto que eu li, eu queria destacar o versículo 48, que diz: e vendo-os em dificuldade. Grava isso aí no seu coração. E vendo-os em dificuldade. O que Jesus viu naqueles discípulos que entraram no barco, que começaram a atravessar o mar, os ventos sopraram? Ele viu essa dificuldade. Ele viu o cansaço dos discípulos remando naquele barco em meio aos ventos contrários, em meio ao cansaço, em meio à escuridão, enfim, tantas dificuldades que aqueles discípulos estariam enfrentando enquanto se dirigiam para o lugar aonde Jesus os havia mandado. Jesus viu os discípulos nas suas dificuldades, e eu queria que você tivesse essa plena ciência, essa plena consciência de que nesse exato momento o Senhor está olhando para você. Eu queria que você tivesse essa ciência de que o Senhor está vendo a sua luta, de que o Senhor está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo qual é o seu problema. Nós servimos a um Senhor que não é insensível. A Bíblia diz que Jesus seria chamado Emanuel, e Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Em Jesus, Deus vem estar conosco. Você nunca está sozinho, você nunca está abandonado, porque você tem a presença garantida do Senhor Jesus com você. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente. Ele não é insensível para com a sua dor, Ele não é insensível para com a sua luta, para com a dificuldade que você está passando dentro da sua casa ou no seu trabalho, quem sabe uma enfermidade, qualquer outra luta. Ele não é insensível.
Ele é o Emanuel. Nada é oculto, nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. O Deus que nós servimos, e essa é uma frase que eu tenho usado, já tenho publicado ela em outros lugares, o Deus que nós servimos é o Deus de olhos abertos. Isso aqui eu queria que você gravasse. O Deus que nós servimos é o Deus de olhos abertos. Está sempre vendo, está sempre enxergando minha luta, sua luta, as nossas dificuldades. Eu vou te dar 2 exemplos, e eu creio que você deve conhecê-los, registrados em Gênesis capítulo 16, no verso 13, quando Agar no deserto, tendo sido injustiçada, tendo sido mandado embora com seu filho, ela foi para o deserto, foi mandada embora pelo seu senhor, pela sua senhora, e lá naquele lugar, quando ela achava que era o fim, quando ela achava que tudo estava perdido, ela larga o menino, Ismael, e ela se retira para não ver o menino morrer porque faltava água e porque faltava comida naquele deserto. E lá naquele lugar, a Bíblia diz que ela chora e ela conversa com Deus. E Deus se manifesta para ela de uma maneira muito tremenda. Ela diz, confessando, El Roi. El Roi no hebraico é Deus que vê. Ela disse, tu és Deus que vê. Ou seja, Deus resolveu interferir na história de vida dela, naquela situação de morte que havia se gerado por uma situação, por um problema gerado dentro de casa. E assim acontece muitas vezes. Os problemas que são gerados dentro de casa, as lutas que nós temos, nos levam a situações, como a gente fala no português por aí, e muita enrascada. E como que a gente sai disso? Como que a gente vence essas crises que nós passamos dentro de casa, essas lutas que nós temos com filhos, essas lutas que nós temos muitas vezes como casal? Como que a gente vence isso? Somente na presença do Senhor. Deixa Deus ver a sua luta, deixa Deus ver a sua situação. Ele viu a vida de Agar. Em meio à sua angústia, Deus a visitou. Em meio àquela humilhação que ela estava sofrendo da sua senhora, Deus a enxergou, Deus a viu e Deus a visitou. Naquele lugar de morte, sim, porque o deserto é lugar de morte. Naquele lugar de morte, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor, ela foi encontrada pelo próprio Senhor. Deus é Deus que vê. Eu queria que você guardasse isso de alguma maneira no seu coração. Na gíria popular por aí, as pessoas dizem, Deus está vendo. E é de fato, Deus está vendo. Deus está vendo você neste exato momento com o seu problema, com a sua aflição, com a sua dor, quem sabe com a sua injustiça. Quem sabe você não tem sido injustiçado também. Deus está vendo, Deus vê você. Esse é o primeiro exemplo que eu queria que você tivesse bem vivo na sua memória. E o segundo exemplo é da própria nação de Israel. Em Êxodo capítulo 3, no verso 7, quando Israel, vamos dizer assim, está padecendo na escravidão egípcia, e aquela aflição toda de trabalho forçado, de trabalho redobrado, a Bíblia diz naquele versículo, capítulo 3, verso 7 do livro de Êxodo, certamente vi a aflição do meu povo. Para quem que Deus fala isso? Deus fala para Moisés, Deus fala para o líder. Deus diz para o líder, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com o meu povo. Você não pense que eu estou sendo insensível, que eu não estou enxergando essa luta, que eu não estou enxergando essa dificuldade. Certamente vi a aflição do meu povo. E eu acho interessante o que diz depois. Certamente desci a fim de livrá-lo. E então Deus capacita, Deus unge Moisés para se tornar o libertador da nação de Israel. E Moisés, ele conduz com mão forte, com braço estendido do Senhor, ele conduz aquela nação de Israel para fora da escravidão egípcia, levando a terra de Israel, que era a terra prometida, a terra que o Senhor havia dito que manaria leite e mel. Eles seriam alimentados nessa terra que o Senhor daria para eles. Então Deus disse, eu ouvi o seu clamor. E eu gosto disso. Eu sempre falo que eu gosto dos detalhes da palavra. Ouvi o seu clamor. Deus disse, conheço-lhe o sofrimento. Se você tiver uma Bíblia, é só olhar esse capítulo 3 do livro de Êxodo. Conheço-lhe o sofrimento. Ou seja, Deus conhece a luta, Deus conhece a batalha, Deus conhece a dificuldade, Deus conhece o problema. Conheço-lhe o sofrimento. E o verso 8 do capítulo 3 de Êxodo diz, desci a fim de livrá-lo.
Eu fico imaginando, e a minha mente vai longe, né? Eu fico imaginando o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade reunida. E Deus dizendo, olha, eu desci a fim de livrar esse povo, eu vou descer para livrar esse meu povo. Deus é um Deus que desce, Deus é um Deus que vem. Ele desce, ele desceu e ele continua descendo na pessoa do seu Filho Jesus e continua descendo na pessoa do seu Filho, do seu Espírito Santo. Ele desce, ele vem, e não somente desce e vem, mas ele permanece com cada um de nós por meio do seu Espírito Santo. Deus é um Deus que vê. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou ouvindo o clamor desse povo, eu estou vendo eles padecendo na mão dos seus executores, eu estou vendo a dor que eles têm passado, a luta que eles têm passado, o sofrimento que eles têm passado, as lágrimas que eles têm derramado, eu estou vendo tudo isso. E eu gosto de saber que Deus é um Deus que conhece a minha luta e a sua luta. Tempos atrás eu fiz uma pregação na igreja dizendo que debaixo de cada telhado há um gemido. Nós não sabemos o que acontece dentro da maioria das casas. Nós não sabemos quanta luta, quanto choro, quanta desgraça, quanto desânimo existe. Se nós pudéssemos abrir o telhado de uma casa e olhar para dentro como vive pai e mãe, como vivem os pais com os filhos, se nós pudéssemos poder olhar para dentro de uma casa e perceber o cansaço de um pai, o cansaço de uma mãe depois de um dia extenuante de trabalho, a falta de perspectiva, a falta de ânimo, de coragem para levantar, para ir para o trabalho, essa falta de motivação que muitas vezes as pessoas têm, é como se o nosso, e eu gosto disso, como se o nosso telhado, o telhado da nossa casa, do seu apartamento, fosse de vidro e o Senhor pudesse constatar tudo aquilo que acontece ali dentro. Deus não é Deus de julgamento, eu queria que você guardasse isso. Deus, ele não está aqui para te julgar, para te condenar, mas é o Deus do braço estendido, é o Deus da mão estendida, o Deus que quer caminhar conosco, o Deus que na pessoa de Cristo ele quer tabernacular, ou seja, armar a sua tenda e permanecer conosco cada um dos nossos dias. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu me propus a servir, amar e andar. Eu cuido de uma igreja e eu tenho o prazer e o privilégio de cuidar de cada um dos irmãos, de cada um dos membros que Deus me deu. Cada um deles tem os seus dramas pessoais, cada um tem os seus dramas familiares, cada um deles tem as suas lutas. Eu olho nos olhos muitas vezes, dá vontade de pegar no colo, dá vontade de carregar nos braços. Às vezes nós ficamos sem ação, sem saber o que fazer. Então pedimos graça, pedimos sabedoria, pedimos direcionamento do Senhor, e o Senhor nos dá o direcionamento, e o Senhor nos dá a capacitação. Por meio da oração, Deus move. Nós, nos últimos tempos, temos tido alguns cultos fenomenais. O culto é para Deus. Eu queria que você gravasse isso. O culto é para Deus, sim, é para Ele. Nós nos reunimos para adorá-lo. Mas no meio desse tempo de adoração em que nós estamos servindo ao Senhor com os nossos louvores, com os nossos hinos, nós tiramos um tempo para orar, para interceder pelas pessoas, para impor as mãos, para ungir com óleo em nome do Senhor, para crer nos milagres, para profetizar a bênção, para declarar o favor do Senhor. E tem sido um tempo muito bom, um tempo maravilhoso, um tempo de milagres, um tempo de nós percebermos a graça e a glória de um Deus que deixa a sua glória e Ele vem estar conosco, ainda que seja por alguns instantes. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Eu quero deixar esse convite para você. Se você quiser nos conhecer, quiser conhecer a Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui na cidade de Lages, você é bem-vindo. Nós temos os nossos cultos todos os domingos às 19 horas, temos os nossos cultos às quartas-feiras, a partir das 20 horas, é um culto mais voltado para a oração, um culto um pouco, vamos dizer assim, mais enxuto, um tempo mais especial, vamos dizer assim, na ministração das necessidades que as pessoas têm. Então você é muito bem-vindo para estar conosco e vai ser uma honra poder servir você, vai ser uma honra poder orar com você, vai ser uma honra poder botar a mão no seu ombro e caminhar com você até que o Pai atenda a sua oração, atenda o seu clamor.
Deus é Deus que vê, Ele vê. Deus é Deus que desce, Ele vem para estar conosco e permanecer conosco, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, enquanto eu convido você para nós orarmos. Paizinho querido, eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer esse tempo, esse momento, um momento de santidade que tem sido um programa veiculado por essa emissora. Deus, entrando nos lares, entrando nas famílias, levando uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança. Eu oro, Pai, para que essa palavra não volte vazia, mas para que essa palavra encontre um coração necessitado, um coração aberto, disposto a clamar diante do Senhor e a receber o livramento, receber o seu milagre, receber a sua bênção, como nós dizemos. Eu oro, Deus, para que o Senhor crie e faça algo novo nessa vida que tem recebido, Pai, essa palavra nesse instante. Oro sempre na autoridade e no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente amada, gente querida, graça e paz, que Deus continue derramando bênção sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, oh, 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 tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás, não, 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 não. E tu